Bom dia, alunos do sétimo ano. Antes de começar a atividade da terceira semana do PET de História, vamos fazer a correção da semana 1 e 2 do nosso PET de História. Nesse primeiro vídeo, eu vou corrigir a semana 1. Aí, na sequência, posto o segundo vídeo que corrige a semana 2. Pois bem, a primeira atividade, ela traz como tema a formação das monarquias absolutistas na Europa. Como eu já sei que vocês já leram esse texto, e para a gravação não ficar muito longa, eu não vou ler ele. Já vou direto para a correção das atividades, ok? Mas vocês leiam novamente aí em casa. A primeira questão diz: já no final da Idade Média, durante a Baixa Idade Média, vimos o renascimento do comércio, das cidades e da cultura. Em meio a este contexto, vimos também a terra perder o valor e as moedas passaram a ser o grande desejo de todos. Todas as mudanças que ocorriam naquele momento contribuíram para uma mudança social, política e econômica. No centro dessas mudanças estavam o fortalecimento do poder do rei, a centralização das monarquias europeias. Sobre este assunto, responda as questões. O que são monarquias centralizadas? As monarquias centralizadas são governos onde o poder político é exercido pelo rei, que controla todo o governo do seu país, ou seja, ele centraliza nele todo o poder. Quem manda é só o rei. Essa mudança que acontece aí nesse momento da história é porque no feudalismo, que é o sistema de governo, sistema político, social e econômico existente antes da centralização das monarquias, cada feudo ele tinha o seu senhor feudal que fazia o seu governo, fazia as suas leis, tinha a sua moeda própria. E aqui, como começa a ter uma transição do feudalismo para as monarquias centralizadas, que vai ajudar a criar o capitalismo, este poder é centralizado todo nas mãos do rei. E isso vai ser bom para a burguesia e também bom para o rei. A burguesia é a nova classe que vai surgir neste momento. Questão 2. Como se deu o processo de ascensão dos reis e, consequentemente, queda do poder dos senhores feudais? Os reis eles começaram a se fortalecer através do renascimento do comércio e as pestes também. Fortalecimento do comércio começou a fazer surgir a nova classe, né, da burguesia, que a gente sabe que o nome burguesia vem de burgos, que foram as primeiras cidades que foram surgindo, e as pestes também, tipo a peste negra, que foi enfraquecendo o poder dos senhores feudais. O poder do real também ele fortaleceu o poder da burguesia que estava em ascensão, porque o rei ele iria criar uma moeda única, né? Que eu já tinha falado com vocês quando a gente estava em aula, ainda aula presencial, que, por exemplo, cada feudo ele tinha a sua moeda própria, né? Se eu saio de meu feudo e eu vou tentar comprar alguma coisa no outro feudo, aquela compra era só pela troca. Por exemplo, um feudo produzia arroz e o outro produzia feijão. Eu poderia trocar o meu produto que estava sobrando, tipo arroz, trocava com o feijão do outro feudo. Não existia uma moeda única para fazer o comércio. E como a burguesia começa a surgir, ela vê a necessidade de ter uma moeda única para favorecer o seu comércio. E isso só era possível com o poder centralizado, que vai fazer com que ela apoie o fortalecimento do rei, a centralização do poder nas mãos do rei. Qual era o interesse dos comerciantes na centralização do poder nas mãos do rei? Como eu já disse, os comerciantes eles queriam uma moeda única, né? Eles queriam obter vantagens para os negócios, diminuir os impostos pagos aos senhores feudais, porque a gente sabe ainda, né, que os servos eles tinham que pagar parte da produção para o senhor feudal, eles tinham que trabalhar de graça, se eles usassem o moinho eles tinham que pagar taxas para o senhor feudal.
E a burguesia vê essa cobrança intensa de taxas como algo maléfico, algo ruim para o desenvolvimento dos seus projetos econômicos. Eles querem ter o poder do rei para melhorar o caminho para a abertura desses comércios e também para seria uma ajuda mútua, né? O rei ajudava eles, burguesia, e a burguesia ajudava o rei. Era um sistema de troca, um ajudando o outro, para os dois levarem vantagem. De que maneira os comerciantes contribuíram para fortalecer o poder do rei? Os comerciantes eles começaram a pagar taxas, né, para o rei, assim, taxas menores do que pagavam para o senhor feudal, financiavam campanhas militares e também apoiavam o rei politicamente. Quais eram os benefícios do ponto de vista político e econômico no processo de criação dos Estados Nacionais Europeus? Uma vez que os Estados estavam formados, era possível direcionar os investimentos para uma área. Dessa forma, era possível expandir negócios e enriquecer o reino, enriquecer a burguesia e os reis. Como eu já tinha falado na questão anterior, na letra anterior, é uma ajuda mútua. Os dois se ajudam. O rei ajuda a burguesia ajuda o rei. No campo político era importante porque a centralização nas mãos do rei trazia estabilidade e deixava o ambiente pacificado, porque um país inteiro ele era dividido em feudos, né, na época dos feudalismo, dos senhores feudais, e geralmente um feudo guerreava contra o outro feudo. E como o país está unificado, aí não vai ter mais esse problema de guerras de feudos contra feudos mesmo de um território único. Eu dava sempre o exemplo para vocês em sala de aula da barra de chocolate. Vamos supor que aquela barra de chocolate que vem com os quadradinhos nela. Cada quadradinho daquele é uma parte de um feudo, né? É um feudo. Cada quadradinho daquele tem um senhor feudal. Imagine que, vamos supor que uma barra de chocolate tenha 8 quadradinhos daquele. Se aqueles 8 feudos começam a se guerrear um contra o outro, há um problema de guerras e isso impede o desenvolvimento. Agora vamos ter como exemplo que essa barra de chocolate com 8 quadradinhos. Quando esses feudos se unificam, viram um país só e passa a ter um rei único, um poder centralizado, isso vai favorecer o desenvolvimento dele, né? Vai evitar mais guerras, vai ficar mais pacífico e abrir caminho para o desenvolvimento econômico da burguesia. Ok? Agora vamos para outra. Observe a imagem a seguir e responda as questões abaixo. Observamos aqui, tem rei, tem um monge, tem pessoas simples trabalhadoras, tem dançarinos, tem um cachorro, tem o bobo da corte, o palhaço da corte, tem trabalhadores, tem camponeses, tem os nobres, ó a espada do nobre aqui, o rei, aqui parece ser a rainha, né, o bispo, a imagem está um pouco ruim. Vamos para a questão. Descreva o que você observa na imagem. Quem são as pessoas? Como eu já falei, né, a gente vê várias pessoas aí, as várias classes. O rei, os nobres, a igreja, os servos da corte real e os camponeses, os trabalhadores, enfim. Quais as camadas sociais estão representadas na imagem? Qual estratégia você utilizou para fazer essa identificação? O rei, a gente vê o rei, a gente vê a nobreza, a gente vê o clero, que é a igreja, né? A gente vê o povo. E o que acontece a gente identificou isso pelas formas de vestimenta. Se a gente voltar lá também, ó, quem está na parte de cima? A classe clero, nobreza e servos. Aqui a gente tem o que? A gente tem a nobreza, o clero e o rei. As pessoas pobres, os simples, estão na parte de baixo. Quais eram os interesses de cada camada social que você identificou no processo de centralização das monarquias? O rei ganharia dinheiro, né? Valores e status social, bem como a nobreza.
O clero, se estivesse junto ao rei, poderia garantir seus ganhos de terras e mais fiéis. Clero, Igreja Católica. No meio do povo estavam os burgueses que almejavam aumentar os negócios, gerar mais dinheiro, que com o feudalismo não estava sendo possível. Dentre os grupos representados, quais tinham maior poder? O que o levou a construir essa hipótese? O rei, pois ele está no alto da imagem, o rei está na parte superior, e a gente sabe aí que o rei está centralizado, o poder está todo centralizado nas mãos do rei. Olha, ele está aqui no centro da imagem, na parte superior, e todos estão ao redor do rei. A nobreza, a Igreja Católica e as pessoas simples estão embaixo. Quem está no alto, mandando em tudo, o único que está sentado observando tudo com a coroa é o rei, e ele manda em todo mundo, é um poder centralizado, ok? Vamos para a próxima questão. Durante a Idade Média, não existiam os estados modernos. Na verdade, a partir do século X, começou o movimento para a criação das monarquias nacionais. As monarquias nacionais foram se formando gradativamente após o enfraquecimento do sistema feudal e fortalecimento da burguesia, que se deu por meio do renascimento do comércio. No processo de formação das monarquias nacionais, além dos próprios reis, pelo menos 3 grupos estiveram envolvidos: a burguesia, a nobreza e a igreja. Cada um desses grupos tinha interesses próprios. Dessa maneira, pesquise em seu livro didático ou na internet e descreva quais os interesses de cada um dos grupos sociais dos estados abaixo em relação à criação dos estados modernos. Burguesia. Qual era o interesse da burguesia? Era aumentar os negócios, o dinheiro, né? Era aumentar esses negócios, aumentando o número de pessoas que iriam comprar seus produtos. Isso seria possível gerando mais produtos, e ela precisava de um mercado consumidor para esses produtos. A nobreza almejava manter seus privilégios, garantindo rendas anuais, terras e posições junto à corte real. Nobres não trabalham. Clero. O clero buscava manter sua posição social e seus privilégios econômicos, além de garantir o aumento do número de fiéis. Ok? Questão 4. Em função das muitas disputas territoriais, o processo de centralização das monarquias europeias não foi marcado por momentos de tranquilidade e paz. Pelo contrário, muitas guerras aconteceram nesse período de disputas territoriais e centralização do poder dos reis. Entre as guerras que ocorreram, podemos destacar a Guerra dos 100 Anos, que iniciou em 1337 e teve fim em 1453. Observe a imagem abaixo e em seguida responda às questões. Observamos. Quais os reinos estavam envolvidos na Guerra dos 100 Anos? Os reinos de Inglaterra e França. Quais eram os interesses em disputa na Guerra dos 100 Anos? Além da sucessão ao trono francês, alguns territórios eram disputados. Ao final da guerra, limites territoriais estavam delimitados. No entanto, para além da conquista e demarcação de terras, qual foi a maior consequência para os reinos envolvidos na Guerra dos 100 Anos? A monarquia francesa estava consolidada, além dos sentimentos nacionais franceses e ingleses, os sentimentos nacionais de pertencimento. Na Guerra dos 100 Anos, uma figura ganhou destaque: Joana d'Arc. Pesquise no livro didático ou na internet quem foi Joana d'Arc e qual seu papel na Guerra dos 100 Anos. Procure destacar também as consequências da sua participação na guerra. Estabeleça um paralelo entre Joana d'Arc e a maioria das mulheres da Idade Média. Nós sabemos que Joana d'Arc foi uma heroína, francesa, e depois foi canonizada como santa pela Igreja Católica. Ela foi muito conhecida por seus feitos durante a Guerra dos 100 Anos. Ao contrário da maioria das mulheres da sua época, Joana participou de batalhas importantes e foi graças à sua atuação que a França conseguiu conquistar a Guerra dos 100 Anos contra a Inglaterra. Essa é a nossa correção da parte do teste da primeira semana. Na sequência, eu vou postar o vídeo da semana 2, ok? Aguardo vocês nessa correção.